O Will estava falando do respiro do mercado, né, Saravalho? A gente, no bloco anterior, falou do ouro. Agora a gente vê as bolsas americanas respirando depois de atingirem máximas. Ele lembrou daquela queda em abril, depois do Liberation Day. Foram mais de 20%, né? E todo mundo apreensivo, e hoje ninguém lembra, né, dessa queda de 20%. Aliás, talvez alguns esperando uma queda de 20% para poder comprar um pouco mais barato e aproveitar algumas oportunidades. O mercado americano, assim como a gente está vendo, segue bastante forte, bastante resiliente, e não observando e não dando muita trela para as incertezas que estão acontecendo no mundo econômico, se a gente pode dizer assim, lá nos Estados Unidos, né? Até uma pergunta que eu ia fazer para o Will, em relação ao que tem sustentado também o próprio S&P 500, a Bolsa Americana. Mas esse movimento, eu ouso dizer que ele não deve parar. É lógico que a gente precisa lembrar que quando você que é investidor de bolsa, que não é uma linha reta, né? Então, assim, ontem o Ibovespa fez lembrar, ontem o Ibovespa caiu muito pouco, mas a gente fica mal acostumado. Imagina que aqui no Brasil tivemos poucos, mas lá nos Estados Unidos, quantos recordes nós não tivemos em 2025, 2024, recordes sucessivos, ou seja, quantos dias, né, que a máxima o fechamento do dia foi maior do que o do dia anterior. Então isso é muito comum, você ficar mal acostumado. Então quando vem um dia de queda ou um período de queda, é bastante comum, né? Isso é renda variável, isso é incerteza, isso é risco, mas também traz oportunidades, né? O que eu acho que o investidor continua olhando muito é principalmente focado nas empresas de tecnologia, e a minha pergunta é: as empresas de tecnologia têm surpreendido positivamente, e isso acaba expandindo, como a gente sempre fala, que expandindo o lucro, esse é o principal fator, e tendo essa reprecificação, ou seja, o investidor continua tomando um pouco mais de risco nos seus portfólios, né? Mas é interessante que a gente começa a ver outros nomes gigantescos, mas não tão óbvios, né? Nessa recente aí da valorização, a gente viu a ação da Oracle, né? Uma gigante, a gente lembrou, falou, caramba, a Oracle existe e não é ali que a gente chama das 7 magníficas, né? A gente lembra da Intel também, uma empresa se valorizando recentemente. Então, tudo isso o investidor precisa entender que é uma construção de portfólio. Mas certamente nos próximos 12 meses, 24 meses, o investidor global, o investidor americano, vai continuar aumentando o seu apetite por risco, nessa medida que eu sempre falo assim, para nós, né, a decisão de 3 cortes ou 2 cortes, lógico que é super importante. Agora, se você está fazendo um buy and hold, montando uma carteira para o longo prazo, tá? Você não precisa ter tanta essa preocupação. Você precisa ter realmente uma recorrência de construir esse portfólio, né, comprar boas ações a preço que você considera justo, e em algum momento você vai ser recompensado. Mas certamente a gente pode ter novos recordes na Bolsa Americana, principalmente por conta desse fator, a expansão de lucro e reprecificação dos múltiplos. Mas eu olharia um pouco para fora das 7 magníficas, aquelas empresas, as 7 maiores, empresas mais conhecidas da Bolsa Americana, e olhar um pouco para empresas de tecnologia, mas possam ser fornecedoras ou parceiras dessas empresas, né? Acho que vide essas duas que eu falei. Mas lembre também sempre de uma boa e velha diversificação e proteção, como a gente falou no bloco anterior, em relação ao ouro, né? Tem opções, temos alternativas fáceis para você também ter essa proteção, essa diversificação aqui na B3.